Olá, no Salto para o Futuro de hoje, o segundo da série Integração de Tecnologias, Linguagens e Representações, nossos convidados falam sobre a importância da integração de tecnologias para a gestão democrática. Para este debate, contamos com as presenças da Coordenadora Técnica de Educação à Distância da PUC do Rio de Janeiro, Gilda Bernardino de Campos, do professor de pós-graduação na área de Tecnologias da Informação e Comunicação, Fernando José de Almeida, e a coordenadora do Programa de Escola de Gestores da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, Lia Scholze. E você é o nosso convidado especial. Participe! Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela Caixa Postal 50050, CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências, participe! Ampliar o acesso à informação entre os moradores do município de Piraí, no estado do Rio de Janeiro. Essa é a principal meta do projeto Piraí Digital, que em 4 anos de existência já começa a contribuir para o desenvolvimento local. O projeto Piraí Digital começou a ser elaborado no final da década de 90, período em que a cidade tinha sido amplamente afetada por processos de reestruturação das principais empresas instaladas na região. Num município de 23 mil pessoas, tínhamos 1.600 demitidas, então isso poderia gerar um impacto social muito grande e criar aqui um bolsão de pobreza. Para que isso fosse evitado, foi criada a Cooperativa Multifuncional de Trabalho e Produção de Piraí. Houve a necessidade de abrir várias frentes, de trabalho, e as pessoas que não estavam assim capacitadas para estarem no mercado formal de trabalho, aí nós, através da prática do artesanato, achamos uma via de estarmos colocando essas pessoas em condição de estarem comercializando seus produtos, estarem aperfeiçoando as técnicas, e aí foi criada a cooperativa. Hoje não existe inclusão social se você não trabalhar um processo de inclusão digital. Qualquer empresa hoje exige que a pessoa tenha um mínimo de conhecimento sobre computador. O Piraí Digital foi implantado em 2001 e atualmente a cooperativa, também conhecida como Condomínio da Arte, já tem planos de entrar no mundo virtual. Nós estamos com um projeto de montagem de um site para que a gente possa estar comercializando, estar mostrando o nosso produto na rede aí, de computadores, e para a gente é muito importante. Além de otimizar o tempo e permitir uma nova organização da gestão escolar, a tecnologia possibilita a formação de uma rede de informações e experiências entre escolas. A internet também tem se mostrado um recurso importante, contribuindo para aprendizagens de alunos e educadores. Em relação aos alunos, para que eles possam pesquisar, enquanto a mim, no meu planejamento, para que eu tenha também uma nova fonte de pesquisa, E o que você está fazendo na aula de hoje aqui no Laboratório de Informática? Estou aprendendo sobre os alimentos, sobre carboidrato, vitaminas. No administrativo, para a gente está sendo uma mão na roda, porque a gente fazia tudo à mão e demorava muito, e a gente errava, tinha que refazer, e o computador não, A tecnologia, ela leva a gente a um mundo infinito, Então a gente, quando erra, a gente refaz, fazendo na mesma hora e tudo assim em segundos, Com o acesso à internet disponibilizado, é preciso formar usuários, e é isso que vem sendo feito na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE de Piraí. Lá foram implantados um programa de informatização, o Acesso Capaz, e um curso de informática voltado para os educadores da instituição. É o curso Educar para Informatizar. Esse curso ele não propõe ditar ou trazer já alguns softwares educacionais, já que
direcionar o uso deles, não. Em conjunto com os professores, né, a gente quer traçar quais são os softwares, quais são os sites, e juntos, né, nós vamos selecionar o que a gente vai estar trabalhando com os alunos. Para o coordenador do Piraí Digital, uma das principais características do projeto é o exercício do direito à informação. As cidades em geral, as grandes cidades urbanas, elas têm rede de saneamento, rede de abastecimento de água, rede de transporte, inclusive considerado como direitos à cidade pelo próprio Estatuto da Cidade, aprovado pelo Congresso Nacional. Nós introduzimos um novo direito, o direito ao acesso à informação através de uma rede de banda larga com internet em alta velocidade. A internet gratuita de Piraí, que utiliza software livre, também está disponível em praças públicas e em outros locais de convivência. E quem usa, aprova a iniciativa. É bom, né? Para quem não tem computador em casa, não tem essa oportunidade, é sempre bom. Bem, Gilda, Fernando, Lia, muito obrigado pela participação. Fernando, numa coincidência, nós registramos logo de início, né, que você nasceu em Piraí. Nós acabamos de mostrar um projeto que nasceu na cidade onde você nasceu, né. A importância desse projeto do ponto de vista social. Nós vimos no início da fala do gestor do projeto que há 4 anos a cidade viveu um cenário de desemprego, cidade com 23 mil habitantes, com 1.300 desempregados. Quer dizer, a partir daí surge uma oportunidade de alcance social a partir de um projeto de informática. E seria oportuno também, Fernando, que você falasse sobre a importância dessa integração de mídias e também da gestão democrática, né? Acho que o projeto Piraí Digital engloba isso tudo. Fico até emocionado de poder falar sobre a minha cidade, num momento inesperado. Eu vim aqui de São Paulo sem saber que me referiria diretamente à minha cidade. Estou muito contente, desejo boa noite a todos os professores, telespectadores do programa. Esse tema é de extrema relevância porque a questão da gestão democrática passa necessariamente pelo conhecimento. Eu não posso gerir democraticamente a minha vida, a vida de uma cidade, a vida de um grupo, sem o conhecimento. O conhecimento é a primeira condição do fazer parte, do participar. A segunda ideia é que eu preciso conhecer para decidir, para tomar posições, que é uma das condições da cidadania. A terceira ideia é que a tecnologia ela permite um cruzamento de informações com tal velocidade, com tal simulação, com tal plasticidade, simulando um pouco a própria mente humana, que é algo que dá a cada um de nós, principalmente nós professores, que temos que tomar decisões contínuas sobre a gestão da nossa escola, a gestão da nossa sala de aula, a respeito da tecnologia, né? A tecnologia nos ajuda a fazer isso. E além do mais, a tecnologia nos traz uma imensa capacidade de ampliar a nossa memória, não de substituí-la pela memória da máquina, mas para ampliar a nossa própria com o apoio da máquina, porque sem memória não há identidade e sem identidade não há cidadania. Então, é dentro dessa ideia que, se eu quero pensar sobre a realidade, tomar decisões sobre a realidade, criticar a realidade, ou seja, ser cidadão, a tecnologia cumpre um enorme papel. Mesmo que não cumpra todo o papel da cidadania. A cidadania tem também uma questão da pergunta sobre o bem, que é a dimensão ética que a tecnologia não dá. Então, a gestão democrática supõe tecnologia, mas é tecnologia mais a questão política e ética que o educador tem que viabilizar, que seja colocado em sua escola, em seu currículo, nas relações com seus alunos. Gilda, para falar um pouquinho também de gestão democrática, que o Fernando abordou, essa gestão democrática, em que grau, quais são as dificuldades que você vê nessa implantação dessa gestão democrática? Bom, Marcos, boa noite também a todos os professores, né, que estão nos assistindo. Eu vou partir um pouco da experiência, né, que eu tenho, que é a experiência de gestão de uma equipe, né, de elaboração de cursos à distância e de informática na educação nas escolas.
E queria dizer que essa questão da gestão democrática, ela passa, na verdade, por uma gestão do grupo, né, como local onde surgem conflitos, né, e esses conflitos, eles muitas vezes, eles estão nas relações interpessoais entre as pessoas, então é preciso que a gente faça negociações, né, não só daquilo que é o interesse coletivo e dos projetos pessoais, que devem estar, né, focados e visando a construção da questão do projeto político-pedagógico da escola. Essa fala da escola, do colégio, da universidade, isso eu acho está valendo para todos, né? Essa fala é muito interessante, né, porque ela está no texto, né, de hoje, e na página 19 vocês podem encontrar exatamente 2 ou 3 parágrafos que a autora Beth, ela colocou isso de uma forma muito clara, né? Então, é importantíssimo, né? Nem tudo são flores, nem tudo são rosas, né? E essa gestão essa mediação, vamos dizer assim, ela é fundamental. Sem ela não há uma gestão democrática. Lia, o projeto Piraí Digital, né, para a sua visão com relação ao INEP, né, a proposta do INEP de fazer levantamentos, dados, como ela se concilia, né, com um projeto tão importante como esse, o Piraí Digital? Bom, boa noite a todos, professores, gestores também, porque eu estou aqui na qualidade de coordenadora do projeto do INEP, MEC, que se chama Escola de Gestores. E nós partimos do pressuposto que o diretor faz a diferença. Nessa questão da inclusão digital, nós acreditamos que, como foi falado no vídeo, a questão do direito à informação, e que esse diretor ele pode participar da construção de uma rede colaborativa, né? Então, essa rede colaborativa seria entre a equipe, então, ele seria o líder dessa equipe, né, das pessoas que compõem a equipe diretiva, também em relação à comunidade, como também foi falado ali no vídeo, né, que foi aberta à comunidade. Eu acho que é muito importante essa abertura da escola para a comunidade, e também na questão da abertura em relação à sociedade. Então, esse direito à informação também seria a busca dessa informação com as outras instituições que constroem conhecimento. Então, esse papel do diretor, né, como o líder que vai abrir e vai criar melhores condições. Porque o que a gente percebe? Que existe, por exemplo, um uso muito mais intenso entre os alunos, entre os professores que trabalham na secretaria e entre os professores do laboratório de informática. Agora, em geral, e a Beth, a nossa colega colocou, né, a Beth Almeida também tem um texto que ela diz que existe muito pouco uso do diretor da escola, né, em relação às tecnologias. Então, não existe ainda uma cultura do uso da tecnologia pela gestão da escola. Eu acho que isso a gente vai buscar. Perfeito. Vamos à participação da Iraci, de Goiás. Olá, Iraci. Boa noite a todos. Sou a professora Iraci, da TV Escola de Iporá, Goiás. Sabemos das dificuldades que ocorrem dentro das unidades escolares, por ordem financeira e outras razões. Gostaria de saber o seguinte: quais as principais iniciativas que os gestores poderão viabilizar para que os professores sejam capacitados e que possam dar continuidade ao conhecimento e uso das TICs nas unidades escolares? Obrigado. Muito obrigado por sua participação, Iraci. Fernando. Bom, Iraci, a pergunta é muito oportuna para nós que vivemos dessa prática, buscando entrar nessa selva aí complicada, porque houve um erro histórico entre os educadores brasileiros e muitas vezes entre os políticos de projetos políticos educacionais e até dos vendedores, imaginando que a escola vai ser arrombada pelo aluno, ou que o professor formado resolverá tudo. Hoje nós temos uma clareza, e demoramos um pouco, mas uma clareza boa, que é o gestor, junto com esses outros 2 agentes, que farão a entrada pela porta da frente da escola. Não pode entrar pela porta do fundo nem pela janela. A informática, as TICs, tem que entrar pela porta da frente, e o gestor faz parte fundamental nisso. Agora, a sua pergunta é como? O como, eu vou simplificar muito pelo pouco tempo, mas é o seguinte: primeiro,
O gestor tem que retomar o diagnóstico feito pela escola e que aparece no projeto político-pedagógico. É do projeto político-pedagógico da escola, que supõe um profundo diagnóstico do que está acontecendo na realidade, é que daí sairá o projeto de formação dos professores construído com os professores. Então a minha sugestão prática é que o diretor retome o seu projeto e reconstrua esse projeto junto com os seus professores com relação ao uso das tecnologias na sua formação. Temos outra participação, é do Luciano, de Tocantins. Olá, Luciano. Boa noite, aqui é do Teleposto, da Escola Estadual Joaquim Francisco de Azevedo, em Taipa do Tocantins. Qual é o espaço das tecnologias no desafio de transformar a sociedade e a educação e a importância do projeto político-pedagógico da escola na conquista deste espaço? Boa noite, obrigado. Muito obrigado, Luciano. Gilda, o Fernando já deu uma palavrinha sobre essa importância do projeto político-pedagógico, mas seria importante você aprofundar um pouquinho também esse raciocínio com base na pergunta do Luciano. Tá. Oi, Luciano. A sua pergunta é extremamente pertinente, porque a tecnologia, ela não vai entrar sozinha na escola. Repare bem que Fernando sublinhou muito a questão do projeto político-pedagógico da escola. Então, que escola é essa que nós estamos querendo construir e aonde eu, como professor, o aluno, enquanto aluno, né, cada ator desse processo vai estar enxergando o uso da tecnologia, né? Então, ao entrar pela porta da frente, o que a tecnologia vai fazer é estar a favor, né, estar junto com o projeto político-pedagógico da escola. Então, eu acho que, se tivermos que falar de primeiro passo, né, o primeiro passo é sentar, discutir que escola que eu quero, quem eu sou aqui nessa escola, o que é que meu aluno, o que eu quero que o meu aluno, né, construa junto conosco, né? E é importante não perder nunca de vista que diretor, gestores, né, professores e alunos, eles estão juntos na entrada da tecnologia, né? Não é uma coisa que a gente vai dar só para o aluno, só para o professor ou só para o gestor, né? Então, nessa interação, né, daí que eu falava antes da questão da mediação, né, nós temos que achar o lugar dessa tecnologia a favor daquela escola que a gente quer. Eu acho que esse é o ponto mais importante, Marcos. Ok. Mônica? Marcos, e parece que o foco é mesmo o projeto político-pedagógico, porque os participantes do teleposto do NTE de Jataí dizem que sabem da importância do projeto político-pedagógico como um dos elementos essenciais para a inserção das TICs na escola. Porém, sabemos também que esses são elaborados geralmente por gestores, coordenadores, etc., sendo que os professores talvez nem venham a conhecê-lo. O que fazer diante dessa realidade? Perfeito, Lia, o que fazer? Bom, como eu falava no início, eu acho que é a questão da rede colaborativa, né? Então, a rede colaborativa interna na escola, né? Intramuros, e também essa troca de saberes e de experiências com as outras escolas. E como é que existem muitas experiências exitosas no Brasil, tanto na questão pedagógica como na questão administrativa, então, e no uso das tecnologias também. Então, eu acredito que se a gente conseguir fazer essa relação, conseguir trocar esses saberes, nós vamos ganhar um com a experiência do outro. Ok. Temos mais uma participação. Agora é a pergunta da Ildaci, de Goiás. Olá, Ildaci. Oi, sou Ildaci, professora da escola Raimundo Rocha Ribeiro. Falo do Teleposto de Aceara. Minha pergunta é a seguinte: como fazer com que os profissionais em educação tornem-se bons consumidores de informações adquiridas por meio dos recursos tecnológicos? Boa noite, obrigada. Muito obrigado pela pergunta, Ildaci. Agora é um desafio, né, Fernando? Porque nós temos hoje, através das tecnologias, acesso à informação que nos chega de tudo quanto é lado, a qualquer momento. Como administrar essa avalanche de informação, fazendo com que o professor, o gestor, o aluno possa, de uma certa maneira, estar acessando aquilo que realmente interessa, fazendo uma separação do joio e do trigo. Esse é o problema, Ildaci. Você usou a palavra consumo. Essa palavra consumo é uma palavra que nós temos que esclarecer, senão ela fica perigosa.
num contexto muito genérico. Por exemplo, tem que ser um consumo crítico, não é? Eu não posso consumir qualquer coisa como se o simples jogar para dentro de si uma determinada tecnologia ou um material já seja bom, já seja humanizador, já seja educacional. O que o Marcos trouxe é exatamente isso. O educador tem que, em primeiro lugar, saber o que é o conhecimento que quer levar para o aluno, que quer construir, não é? E segundo, fazer esse projeto junto com o aluno, não é? E terceiro, fazer um processo de consumo que seja um consumo selecionante, ou seja, que você vai percebendo o que é aquilo que te transforma, aquilo que te leva a uma maior humanização, a um maior senso da verdade, da justiça, do conhecimento dos outros, das aproximações das pessoas, e aquilo que a tecnologia não traz. Portanto, a sua pergunta é muito matreira, ou seja, ela é muito rica, porque ela exige que nós olhemos essa questão quase com um olhar filosófico, mais do que apenas um olhar econômico ou de oportunismo, porque a tecnologia é uma coisa moderna. É um olhar filosófico e pedagógico que é a resposta à sua questão. Mônica, você tem outras perguntas? Tenho sim, o Marcos, a pergunta da Caterine de Anápolis, em Goiás. Ela diz que é evidente que o professor que não domina as tecnologias existentes na escola nem compreende as possíveis contribuições dessas ao seu fazer profissional. Como fazer esse profissional compreender essa contribuição para a sua prática? Perfeito. Gilda, você pode responder a pergunta da Caterine? Com o maior prazer. Oi, Caterine. Eu queria começar a resposta da Caterine justamente retornando à fala do Fernando a Eudaci, também de Goiás. Veja só, né, nós temos, né, quando ela falou de consumidores da informação, nós não estamos muito interessados apenas na informação, não é? Nós estamos querendo utilizar essa informação para construir o nosso conhecimento. Então, eu acredito que também a resposta da Caterine vai nesse sentido. Então, olhando para a questão daquilo que nós temos, podemos ter acesso com tanta tecnologia, o que é que vai me ajudar naquela questão que eu estou querendo? Que uma coisa que pode me ajudar num determinado momento pode até me atrapalhar em outro. E depois, existe uma coisa muito curiosa, que hoje em dia, já que se usou a palavra consumidor, né, que disse é a satisfação, né, até onde eu vou, né, que é o grande problema na qualidade de produtos de software, né, na qualidade de software educacional, que é a questão da usabilidade, né? Então, até que ponto eu posso considerar que aquela informação para fazer o meu conhecimento está adequada e é boa, né? Essa medida é muito pessoal. É só você mesmo que pode dizer, quando você está satisfeita com aquilo que você conseguiu construir, vamos dizer dessa forma, né? Bem, vamos fazer uma rápida pausa no debate e voltamos já com um projeto de gestão de tecnologias desenvolvido no Distrito Federal. Salto para o Futuro volta já. A gestão das tecnologias de informação e comunicação na escola é um dos objetivos da Gerência de Multimídia da Secretaria de Educação do Distrito Federal. E para contribuir para essa formação, a gerência utiliza várias tecnologias. A gerência de multimídia, na verdade, ela engloba todas as tecnologias aplicadas à educação.
desde o livro didático, a mais antiga tecnologia, livro didático, livro literário, até a utilização da informática como ferramenta pedagógica. Um dos projetos da gerência é o Canal E, ligado ao Núcleo de Televisão Educativa. E a gestão dos recursos tecnológicos na escola é um dos temas mais presentes na programação do canal. E a importância da tecnologia, dessas tecnologias de informação na formação do gestor é muito grande, tendo em vista que nós temos um acervo considerável aqui a respeito do tema. O papel do gestor é essencial para o uso das tecnologias na escola. Um dos vídeos produzidos pelo Canal E com esse enfoque é o Livro de Cara Nova, fruto de um projeto desenvolvido em conjunto pelo Canal E e pelo Núcleo do Livro Didático, que também faz parte da gerência de multimídia. Todo livro tem essa voltinha aqui, ó. Então nós temos que dar esse desconto para depois a capa não ficar pequena, ficar presa, tá apertada. O objetivo é formar professores responsáveis pelas salas de leitura do Distrito Federal. Então são 4 fitas que contêm videoprogramas, né, que mostram como executar a recuperação da capa do livro, da folha interna, né, quando a própria informação do livro foi danificada pelo uso constante. Para o gerente de multimídia da Secretaria de Educação do Distrito Federal, além de incentivar a utilização de tecnologias na escola, o projeto tem um outro papel importante. Então eu vejo a utilização dessas tecnologias como um fator de inclusão e democratização do acesso ao conhecimento. E aqui está então o livro de Cara Nova. E eu termino por aqui pedindo a você que tenha todo cuidado com o seu livro didático. Porque se hoje ele está sendo útil a você, o ano que vem outros alunos irão precisar dele. Gilda, voltando um pouquinho também na questão do vídeo, para falar de tecnologias, né? Nós vimos aí que a Secretaria de Educação do Distrito Federal está bem avançada com relação ao uso de tecnologias, mas tem uma questão que é instigante. As novas tecnologias dispensam as tecnologias convencionais? Não. Não, ao contrário. Elas são complementares. E se a gente pensar em termos de nosso país, né, nós temos que certamente está utilizando todas as diferentes mídias, né? E essas diferentes mídias englobam, eu vou rapidamente lembrar aqui, né, não só do mídia impressa, né, dos livros, como nós acabamos de ver, né, de revistas científicas, diferentes níveis de publicação, publicações digitais na web, CD-ROMs, vídeos, né? Veja todo o acervo do próprio TV Escola, a quantidade de vídeo que nós temos já em disponibilidade, né? Inúmeros projetos que estão fazendo essa disponibilização de tanto material, né? Então eu acho que cada vez mais, né, quando se fala em educação, utilizando novas tecnologias em educação, seja para o apoio presencial, seja para a educação à distância, nós estamos falando de todas essas mídias, sejam elas as convencionais ou as mais modernas, novas tecnologias baseadas na web. Vamos ouvir agora a participação da Mariana, do Rio de Janeiro. Olá, Mariana. Olá, boa noite. Eu sou a cursista Mariana, do Instituto de Educação Moisés Henrique dos Santos. Falo do teleposto CEPAC, São João de Meriti. A pergunta é: qual a importância do envolvimento de gestores, supervisores de ensino, professores assistentes e técnicos pedagógicos de tecnologia educacional no processo de formação de integração de mídias? Obrigada. Muito obrigado por sua participação, Mariana. Volte outras vezes aqui ao Salto para o Futuro. Lia. Bom, eu acredito sempre no meu raciocínio que eu venho fazendo desde o início da minha participação, a questão da gestão, ela pode, por exemplo, criar um sistema de informações dentro da escola sobre a escola e sobre a vida dos alunos. Então, a escola pode se enxergar e pode enxergar os seus alunos dentro daquele universo de dados, né? Por exemplo, eu represento o INEP aqui. Então, nós temos o SAEB, temos o censo, temos uma série de informações que a escola muitas vezes desconhece.
e ela não se reconhece dentro desses dados. Então, se ela conseguir usar essas informações, esses dados, e enxergar a sua própria escola, o seu próprio aluno dentro daqueles dados, eu acho que ela pode dar um salto, né, de qualidade e superar as dificuldades que ela tem. Quer dizer, ela se reconhece e vê quais são as possibilidades que ela tem de superação. Perfeito. A Soraya Gadelha, do Teleposto SESC Fortaleza, diz: nosso grupo, a partir das leituras sugeridas no boletim, levantou uma forte discussão sobre como tomar iniciativas no meio público, quando não existem muitos recursos disponíveis. Ela pergunta: seria antes de tudo um problema de gestão? E quais seriam as alternativas? Que sugestões vocês dariam de alternativas? Perfeito. Fernando, para responder a pergunta da Soraya. Bom, primeiro que, Soraya, essa questão nos leva à dimensão extremamente política do uso da tecnologia na escola. Os professores têm que fazer pressão, sim, porque a escola tende a ter um processo de lentidão nas suas tomadas de decisão. Portanto, a pressão política dos professores, através de suas reuniões pedagógicas, através de demandas claras, de projetos claros que vão ao diretor da escola, que vão aos orientadores, que vão à Secretaria de Educação e dizem: nós temos com o que usar, e nós precisamos dessa tecnologia. Isso sensibiliza muito os dirigentes. Não adianta ir pedindo equipamento sem ter projeto de uso concreto. Fica muito frágil essa demanda. Então, Soraya, na verdade, primeiro é um movimento político, mas um movimento político dotado de consistência pedagógica, no sentido da execução de projetos. A outra coisa, do lado do gestor, do político, gestor pedagógico, é de fazer coisas como tem acontecido em várias secretarias do Brasil, de viabilizar a compra de equipamentos para os professores da rede. A outra é equipar, a outra é fazer convênios com inúmeras instituições da sociedade civil que têm computadores e fica barato para essas instituições apoiar as escolas. Então é um conjunto de ações que cabe também ao educador e não apenas esperar que modelos políticos prontos despejem caminhões de computadores na escola. É um movimento de duas mãos e de extrema corresponsabilidade dos professores, dos pais de alunos, dos alunos e dos gestores como mediador desses desejos. Temos mais uma participação, é da Marli, de Goiás. Olá, Marli. Boa noite. Teleposto de Inovações do NT Euroaçu, Goiás. Sabemos que nossos alunos estão inseridos neste contexto tecnológico, manuseando de forma simples todos esses recursos. Como possibilitar ao grupo gestor uma abertura maior para a utilização desses conhecimentos tecnológicos, de forma a contemplar os 4 pilares educacionais, visto que os mesmos ainda se sentem seguros? Obrigada. Marli, muito obrigado pela sua participação. Lia, é um pouco também dos seus desafios, né? Bom, o que a gente está exatamente construindo agora, através do INEP, MEC e FNDE, que são os corresponsáveis, é o projeto Escola de Gestores. Exatamente nessa perspectiva de que a gente ajude o gestor, o diretor da escola e a equipe diretiva a se apropriar dessa tecnologia, né? E ele perceba a importância dessa tecnologia na sua gestão, como eu falei antes, tanto na área administrativa como na área pedagógica, né? Então, o projeto Escola de Gestores pretende começar agora, no segundo semestre, em junho, nossa ideia é começar agora em junho, com um piloto com 10 estados e depois, a partir do início de 2006, disseminar. Nós temos um horizonte de 174.896 escolas públicas no Brasil. Então, a gente pretende atingir todos os gestores da escola pública com esse projeto. Estamos trabalhando para isso. Que bom. Vamos acompanhar agora a participação da Regina, do estado do Pará. Olá, Regina. Boa noite. Parabéns pela série. Nós estamos aqui em Belém do Pará. Pergunta é: como se
sensibilizar os gestores em relação à importância das TICs no cotidiano da escola e para a prática do professor com seus alunos, e abrindo espaço pedagógico para a comunidade onde está inserida a escola. Boa noite, obrigada. Regina, nós é que agradecemos a sua participação. Gilda. Oi, Regina, muito obrigada pela sua pergunta. A sua pergunta é uma pergunta muito interessante, que também dá margem a muitos posicionamentos. A questão da sensibilização dos gestores, né, como Lia já colocou bem claramente, com a necessidade da formação desses gestores, né, da escola de gestores, e que Fernando também disse que é uma nova mudança de perspectiva, que é um movimento político, na verdade, dentro da própria escola, né? Então, a sensibilização desses gestores é o olhar para o mundo, né? Então, a partir do momento que se pressupõe que se vai fazer uma gestão democrática, né, cabe aos outros atores que também participam dessa escola, sejam eles os professores, professores assistentes, como foi colocado hoje aqui, fazerem também uma solicitação a esse dirigente, a esse gestor. Porque se nós estamos pressupondo que a entrada da tecnologia dentro da escola está trazendo todo um novo olhar sobre essa escola, a partir de pôr em ação, do fazer educacional descrito no projeto político-pedagógico dessa escola, então a questão é essa, né? Como falou bem o Fernando há pouco tempo atrás, né? Eu acho que na fala anterior, respondendo, é um momento do fazer, né? E esse fazer é vamos pôr a escola em ação. Eu queria recuperar novamente, lembrar a fala da Lia, quando ela colocou os resultados do INEP. A escola precisa se reconhecer nesses resultados de avaliação que estão no site do INEP e que é possível resgatar. Então, quando você olhar aquele mar de informações e um mar de como está o seu estado, né, atualmente em relação às novas tecnologias em educação, sem dúvida alguma a escola vai se movimentar tendo em vista o projeto dela. Sorte. Perfeito, ali. Mônica? A Vanisca do Sesc de Fortaleza quer saber quais as consequências em termos pedagógicos para os estudantes de uma escola que ainda não implementou a tecnologia dentro do seu âmbito educacional. Interessante. Lia, tem como avaliar essas consequências, as questões mais preocupantes, né, para a escola que ainda não tem? É claro que a gente não pode trabalhar também com a concepção de que se a escola não tiver computador, ela não está funcionando, né? Exato. Isso também não é real, né? Nós sabemos também que existem muitas escolas que possuem laboratório, que possuem sala de televisão e vídeo e não são usadas, né? Então, é urgente, né, que a equipe dos professores, dos alunos e dos pais se apropriem desses espaços, né? E existe também uma pressão para que o próprio MEC amplie essa demanda, né? Quer dizer, amplie essas salas, amplie o número de computadores, facilite o acesso. Isso é um compromisso nosso, né? De inclusão digital, como a gente fala, né? Inclusão tecnológica, porque não tem mais tempo para estar excluído disso. Agora, é preciso que se use quando tem. E tem outra possibilidade também, que a gente também levanta, que enquanto isso não é resolvido, existem outras situações, outras possibilidades de uso na própria comunidade, né? A gente sabe que existem vários locais onde existem laboratórios, não necessariamente na escola, mas onde as crianças, os alunos, os professores podem se dirigir para ter acesso, né? Então, também é importante, quando a gente abre para a sociedade, que haja uma integração com a comunidade, né? Que a escola utilize esses equipamentos que estejam à disposição na comunidade. Perfeito. A pergunta agora é da Márcia, de Goiás. Olá, Márcia. Boa noite, meu nome é Márcia, sou orientadora de aprendizagem, falo do Teleposto de Goiânia, estado de Goiás. Percebe-se que a integração das mídias, inclusive da informática, requer a construção efetiva do projeto político-pedagógico. Sabe-se que a escola ainda caminha em busca de um resultado satisfatório nesse processo.
perguntamos: em que ocasião, ou melhor, como promover a construção do projeto político-pedagógico onde haja planejamento, avaliação e formação continuada da equipe docente, tendo a escola que cumprir 200 dias letivos e ter professores com uma carga horária de trabalho excessiva? Obrigada pela oportunidade de participar. Perfeito, Márcia. Muito obrigado por sua participação. Gilda. Bom, eu vou remeter a questão para o Fernando, porque é uma questão complicada, né, Fernando? Porque, na verdade, você está tocando na questão cerne da formação do professor e da nossa educação, né? E eu acredito que o Fernando tenha mais experiência em relação a isso que eu acho que a melhor resposta virá dele. Bom, eu vou tentar porque eu estava torcendo para essa pergunta não cair para mim. Mas como eu tenho grandes amigos aqui, eles leem meu pensamento e eu estou exposto. Mas grosseiramente, Márcia, os 200 dias não são um problema, são um início da solução. Quer dizer, a criança está exposta durante 200 dias letivos a atos de aprendizagem, que pode ser desde a participação no recreio até leitura de livro, etc., não é ruim, não é ruim nós termos 200 dias letivos. A carga do professor é um problema político que nós temos que resolver e ele não é antagônico à questão daquilo que você diz que é como promover a construção do projeto político-pedagógico, envolvendo 3 coisas básicas que você trouxe muito bem, que é o planejamento, a avaliação e a formação continuada. Aqui você já me trouxe embutida na sua pergunta a parte grande da resposta, que é o seguinte: o planejamento é algo contínuo, não é na primeira semana de aula, nem é mudando a data do ano de 2004 pondo 2005. Então, o conceito de planejamento, se bem articulado, bem generoso, bem amplo, ele permite a resposta à sua pergunta, que permite a promoção da construção do projeto político-pedagógico. Segunda coisa já é a sua resposta, que é a avaliação contínua, não a avaliação no fim do processo, mas a avaliação do gestor, dos resultados da escola, do trabalho do professor e do trabalho dos alunos, da participação dos pais. E, finalmente, a formação continuada, que você mesmo disse que é dos objetivos. É um dos objetivos e é uma das soluções, que é o quê? Que é você transformar aquele dia a dia, que pode parecer desgastante, e o dia a dia complexo de tensões com o aluno, com a escola, com a sua vida familiar, em algo que significa formação continuada. Hoje, as universidades não dão conta mais do recado. Hoje, o dia a dia também não dá conta do recado, precisa você ter momentos de afastamento da sua prática para refletir e para se recompor, mas a sua pergunta, ela é muito complicada, mas ela, ainda bem, ela trouxe dentro de si elementos fundamentais da própria resposta, que é a união dessas coisas que vai dar a solução da construção do projeto político-pedagógico. A participação agora é da Juraci, do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci. Boa noite, Marcos. Boa noite, professores de todo o Brasil, equipe de produção do programa Saúde para o Futuro. Olha, hoje é meu aniversário e quero compartilhar com toda a família Saúde para o Futuro essa data tão importante, porque o programa Saúde para o Futuro me faz ser uma pessoa muito feliz com todos vocês. A minha pergunta é a seguinte: como é que está sendo utilizado as novas tecnologias pelos gestores em melhoria de sua prática pedagógica e ensino-aprendizagem? Boa noite, muito obrigada. Muito obrigado a você, Juraci. Parabéns pelo aniversário. Todos nós aqui da equipe do Saúde desejamos muitas felicidades para você. O Fernando gostaria de complementar, responder a pergunta da Juraci. Quem poderia... Fernando? Eu começo. Então vamos lá. Porque o problema é grande. Juraci, parabéns. E eu entendi que esse programa é um pouco um presente de aniversário. Nós todos ficamos muito honrados aqui. As novas tecnologias, elas já estão sendo usadas na formação de gestores em uma série de projetos
hoje no Brasil. Um desses projetos é realizado pelo Estado de São Paulo, em que nós estamos formando 11.300 gestores das escolas públicas de São Paulo. Um projeto que é encomendado pela Secretaria de Educação, é produzido pela PUC de São Paulo e é financiado por uma agência da sociedade civil, ou seja, uma grande vendedora e produtora de software. Essa parceria está gerando um curso de formação em que os gestores pegam os seus projetos políticos pedagógicos, analisam esses projetos e dizem em que a tecnologia pode ajudar, em que eu tenho que aprender da tecnologia para poder interferir na minha prática. Isso é a primeira coisa que já está acontecendo já formamos 1.300 agora no mês passado, e estamos começando com outra turma de 1.300 e vamos chegar a 11.000 até o fim de 2006. De tal maneira que os gestores que estão sendo formados nas primeiras turmas, eles já se tornam os formadores dos seus colegas gestores, e teremos ao fim dessa cadeia de formação, teremos os gestores sendo capazes no seu estado de formar outros gestores para o uso da tecnologia. E eles estão entendendo a tecnologia não apenas como um apoio para o aluno aprender melhor história, geografia ou química, mas como uma forma de entender como é que a escola se conhece, como é que a escola produz conhecimento sobre a sua sociedade, sobre a ciência, sobre o que significa participação social. Então, os gestores estão compreendendo, com o uso da tecnologia, que eles são responsáveis não apenas pelo uso da tecnologia para tomar conta de falta de aluno, da vida funcional do professor, mas a tecnologia como um instrumento de radiografia do processo que a escola tem de conhecimento de si, de produção de conhecimento para a sociedade que ela vive. É algo muito rico, muito esperançoso, e já está acontecendo no Brasil, está acontecendo em Goiás, no estado de São Paulo, e outros estados estão se preparando para isso. A participação agora é da Marta, de Goiás. Olá, Marta. Oi, aqui é da Secretaria Municipal da Educação de Jataí. A gente gostaria de fazer uma pergunta. Como criar ambientes de aprendizagem mais abertos, permeáveis e flexíveis, integrando efetivamente a tecnologia e gestão na escola? Digo efetivamente com relação a termos gerais, inclusive a segurança desses aparelhos nas escolas. Ok, Marta, Gilda, eu pediria que você respondesse rapidamente essa pergunta, até tomando como exemplo a sua experiência com educação à distância, que possibilita essa flexibilidade também. Tá ótimo, Marcos. Oi, Marta. Olha, primeiro ponto, não acho que você deva ficar preocupada com a questão da manutenção desses equipamentos dentro da sua escola. Se tomarmos como exemplo a fala da Lia, de uma escola aberta, uma discussão de uma gestão intramuros, mas que oferece à comunidade, a comunidade vai tomar conta das máquinas da sua escola, você não precisa se preocupar com isso. Já acabou a época de pôr cadeado na porta dos laboratórios, como bem Fernando lembrou logo no início de nossa conversa hoje. Os ambientes de aprendizagem abertos e flexíveis que você fala, Marta, são ambientes que refletem exatamente como é que você vai usar essa tecnologia. Veja bem, esses ambientes, hoje em dia, existem inúmeros ambientes que você pode escolher, na hora que você vai estar formando comunidades que aprendem. Certo. Essas comunidades que aprendem são comunidades de aprendizagem que contribuem, cada um do seu ponto de vista, seja o professor, o aluno, aquele mais experiente que você pode estar convidando para estar participando daquele ambiente. Então, é essa dinâmica, é essa integração que vai dar flexibilidade, respeitando um ao outro no limite do seu conhecimento. Perfeito. No próximo bloco, os nossos convidados fazem um balanço do debate de hoje sobre a importância da integração de tecnologias para a gestão democrática. Até já.
O Salto para o Futuro está de volta e a importância da integração de tecnologias para uma gestão democrática é o tema do nosso encontro de hoje. E como já estamos na reta final do programa, nossos convidados fazem um balanço do que foi discutido até agora. Lia, suas considerações finais. Bom, o que eu acho que fica de saldo dessa nossa conversa, que foi muito interessante, eu acho que vocês estão de parabéns pelo nosso encontro aqui, nosso do grupo e mais vocês que estão aí em casa e nas escolas. A tecnologia, então, ela nos oferece uma possibilidade não só de reproduzir conhecimento, mas fundamentalmente de produzir conhecimento, né? Então, a escola se sentindo como produtora de conhecimento, eu acho que isso é muito importante. E eu quero deixar aqui um convite, então, aos gestores do Brasil, da escola pública brasileira, para ficar atento à nossa convocação de inscrição. O nosso site é www.escoladegestores.inep.gov.br, onde nós temos informações a respeito da Escola de Gestores. Como eu disse, é por adesão. Então, quem tiver interesse, nos procure. Perfeito. Obrigada. Muito obrigado a você, Lia. Gilda, suas considerações finais. Bom, queria agradecer a vocês todos, né? E queria, continuando a minha fala anterior, eu queria afirmar que esses ambientes de aprendizagem flexíveis e abertos, eles permitem, na verdade, fazer um mapeamento do que essa escola tem. Qual a contribuição dos diferentes atores dessa escola, né? Então, mais uma vez, o que vemos é a tecnologia nos ajudando, né, e nos dando um instrumental, né, e o conteúdo daquele conhecimento que foi produzido ao longo de determinado período, para que a gente consiga olhar, nos afastar criticamente e podermos fazer uma análise para a melhoria do próximo passo. Ok, Gilda, muito obrigado pela sua participação. Fernando. Bom, eu queria usar as 3 palavras básicas do nosso texto de hoje, que é a ideia de tecnologia, gestão e democracia. De um lado, a palavra gestão é uma palavra muito bonita, muito rica, quer dizer gerir, gestar, tomar cuidado, trazer a vida, alimentar. Portanto, o gestor não é uma pessoa que tem um chicote e cobra burocracias. O gestor é aquele que cuida da vida da escola. E a vida da escola é não apenas a vida de sala de aula, de cada sala de aula, de cada história individual do aluno, mas é a história, daquela escola de sua inserção na sociedade, seu compromisso. Compromisso com o quê? Com a democracia. E a democracia não é apenas todo mundo fazer tudo. Não é apenas a participação caótica. A democracia é a tomada de consciência que supõe responsabilidades, corresponsabilidades. A democracia supõe a enorme preocupação com o bem comum. A democracia supõe ética. Perfeito. E a grande questão da ética é a pergunta sobre a felicidade. E a tecnologia, ela não resolve tudo, mas ela compõe-se com a educação para que essa harmonia entre o cuidado da escola, a gestão e a democracia possam acontecer. Obrigado, Fernando. Bem, o Salto para o Futuro de hoje termina por aqui. Eu agradeço as presenças da Gilda Bernardino de Campos, coordenadora técnica de educação à distância da PUC do Rio de Janeiro, do Fernando José de Almeida, professor de pós-graduação na área de tecnologias da informação e comunicação da PUC de São Paulo, e da Lia Scholz, coordenadora do programa Escola de Gestores da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. No Salto de amanhã, nós nossos convidados vão debater a relação entre a educação e as tecnologias e suas linguagens. Não perca, até lá!